Caros ouvintes, um novo dia e uma nova história para discutir. Hoje vou lhes contar uma história que me interessa. Ouça e escreva o que você pensa sobre essa situação. Estou interessado em suas opiniões. No coração do que um dia foi um mar tranquilo de amor e respeito mútuo, uma tempestade se formava, uma que logo envolveria Jenna e eu, Alex Monroe, em seu abraço furioso. Era uma quinta-feira, um dia como qualquer outro, ou assim parecia, até o momento em que meu mundo começou a se inclinar em seu eixo. O relógio marcava 16h10, um momento que seria eternamente gravado em minha memória, pois foi quando meu telefone vibrou com uma mensagem que mudaria irrevogavelmente o rumo de nossas vidas. Era Emerson Blake, meu investigador particular, sucinto e direto, vela foi servida. 4 palavras, simples, mas carregavam o peso de nosso passado compartilhado, nosso amor, nossos conflitos e as batalhas secretas que travavam nas sombras de nosso casamento. Finalmente, murmurei para mim mesmo, a palavra um sussurro perdido na vastidão de nossa casa agora vazia. Jenna, minha esposa, a mulher que um dia segurou meu coração em suas mãos gentis, tornará-se uma estranha, seus segredos erguendo muros entre nós que pareciam intransponíveis. Eu andava de um lado para o outro na sala de estar, cada passo ecoando a turbulência dentro de mim. Esta casa, uma vez cheia de risos e calor, agora estava como testemunho de nossas vidas fragmentadas. As fotos adornando as paredes zombavam de mim com lembranças de tempos mais felizes, tempos antes da traição ter rasgado nosso casamento como uma tempestade viciosa. Enquanto esperava o retorno de Jenna, minha mente repassava o momento em que descobri sua infidelidade. Era um dia comum, marcado por uma carta anônima que encontrara seu caminho até minha mesa. Sua esposa está traindo você com Ethan Ford, proclamava, uma frase que parecia uma faca em meu coração. A foto acompanhante, uma imagem granulada de Jenna e Ethan, abraçados, removeu qualquer dúvida, qualquer esperança de que tudo fosse apenas um terrível engano. Impulsionado pela necessidade de uma prova inegável, eu havia contratado os serviços de Emerson. O que ele desenterrara era uma história sórdida de engano, uma que pintava um quadro muito distante da vida que eu acreditava que tínhamos construído juntos. E assim, armado com esse conhecimento, eu pus meu plano em ação, um plano que culminava nos papéis de divórcio que agora estavam nas mãos de Jenna. À medida que as horas passavam, o silêncio da casa era um lembrete sombrio do abismo entre nós. Eu servi uma bebida para mim, o líquido âmbar um consolo temporário contra a tempestade de emoções que rugia dentro de mim. Não demorou muito para que o som da porta da garagem quebrasse o silêncio, sinalizando o retorno de Jenna. Seus passos eram hesitantes, um contraste nítido com a postura confiante pela qual eu me apaixonara. Quando ela apareceu na porta, seu rosto era uma máscara de compostura, mas seus olhos, aquelas janelas para sua alma, traíam a turbulência que ela sentia. Alex, precisamos conversar, ela disse, sua voz firme, mas tingida de uma emoção que ela não conseguia esconder completamente. Eu assenti, indicando a mesa de jantar onde eu havia me preparado para este momento. Enquanto ela tomava seu lugar, a distância entre nós parecia milhas. O ar estava carregado de palavras não ditas, de acusações e defesas que pairavam pesadamente entre nós. Jenna, como você pôde? A pergunta explodiu, uma torrente de dor e traição. Com Ethan? Alguém tão mais jovem, tão... Por quê? Seu olhar vacilou, incapaz de encontrar o meu. Alex, não é o que você pensa. Foi um erro, um terrível erro. Um erro? Jenna, por meses? Isso é uma escolha, não um erro. Minha voz se elevou, alimentada por um turbilhão de emoções que eu não conseguia mais conter. Nós perdemos o rumo, Alex. Ambos cometemos erros, ela tentou explicar, sua voz mal acima de um sussurro. Não, Jenna. Posso ter perdido o rumo, mas nunca te traí. Nunca quebrei nossos votos, retruquei, a amargura evidente em meu tom. A conversa que se seguiu foi uma dança em torno da verdade, um doloroso balé de acusações e defesas. Jenna tentou justificar suas ações, pintá-las como uma consequência de nosso afastamento. Mas nenhum argumento poderia apagar as imagens que me assombravam, a evidência de sua traição. À medida que a noite avançava, a gravidade de nossa situação se instalava ao nosso redor como um sudário.
Os papéis haviam sido servidos. O primeiro golpe dado em uma batalha que nenhum de nós realmente queria travar. No entanto, lá estávamos nós, de pé no precipício do fim. Nosso casamento nada mais que uma vítima da guerra no oceano tumultuado dos relacionamentos humanos. Esta foi nossa descoberta fatídica, o momento em que o véu foi levantado e as ilusões às quais nos agarramos se despedaçaram ao nosso redor. Nossa história, uma vez cheia de amor e promessa, tomaram um rumo sombrio, nos conduzindo por um caminho do qual não havia retorno. O sol ainda não havia beijado o horizonte quando eu, Alex Monroe, embarquei na próxima fase de minha vingança meticulosamente planejada contra Jenna. O ar fresco da alvorada pouco fazia para acalmar o tumulto ardente de traição que ardia dentro de mim. Era hora de o jogo começar, uma partida de xadrez do coração onde cada movimento era calculado com precisão, com o objetivo de superar a rainha do meu reino agora desmoronando. Meu telefone vibrou, um sinal de que Emerson Blake, o orquestrador do primeiro lance de minha vendetta, estava pronto. Estamos dentro, dizia sua mensagem, simples, mas carregada com a gravidade de nossa empreitada. No silêncio de nossa casa, agora um campo de batalha de corações feridos, eu me preparei para o confronto. O silêncio era ensurdecedor, um lembrete vívido do abismo que a traição de Jenna havia criado entre nós. A cada passo que eu dava pela casa, lembranças de tempos melhores me provocavam, sussurrando sobre o que tinha sido e o que não poderia mais ser. Eu me servi de um café, o aroma rico um breve alívio da tempestade de emoções que ameaçava me consumir. Hoje não era apenas mais um dia, era o dia em que o alicerce do mundo de Jenna começaria a ruir. Conforme o relógio se aproximava da hora de nosso confronto, eu ensaiava as palavras que havia escolhido cuidadosamente, cada uma delas uma adaga destinada a perfurar a fachada que Jenna havia construído tão cuidadosamente. Isso não era apenas um confronto, era uma exposição da verdade, uma verdade que ela achava que poderia ocultar. A campainha tocou, um anúncio da tempestade iminente. Meu coração acelerou, não com medo, mas com a adrenalina de um homem que não tinha mais nada a perder. Abri a porta e encontrei Emerson, sua presença sendo tanto um conforto quanto um lembrete do caminho que eu havia escolhido. Você está pronto? Ele perguntou, seus olhos refletindo a determinação que se tornará minha companheira constante. Tão pronto quanto sempre estarei, respondi, minha voz firme apesar do turbilhão interno. Nos instalamos na sala de estar, o palco para nossa revelação estratégica. Os arquivos que Emerson colocou sobre a mesa de centro eram mais do que simples papéis, eram a munição para nosso cerco, um relato detalhado da duplicidade de Jenna. A espera era a parte mais difícil, os minutos se estendendo para o que parecia horas. Cada batida do relógio era um lembrete do confronto iminente, uma contagem regressiva para o momento da verdade. Finalmente, o som do carro de Jenna na entrada anunciou sua chegada. Meu coração deu um salto, não por amor, mas em antecipação à batalha que se aproximava. Era isso, o momento da prestação de contas havia chegado. Jenna entrou, seu rosto uma máscara de curiosidade cautelosa. A visão de Emerson, um convidado indesejado em nossa casa, claramente a perturbou. Alex, o que está acontecendo? Por que ele está aqui? Ela exigiu, sua voz tingida com uma mistura de confusão e medo. Está na hora de termos uma conversa, Jenna. Uma conversa sobre verdade, honestidade e futuro, eu disse, meu tom calmo mais firme. Enquanto eu apresentava as evidências de sua traição, a compostura de Jenna começou a desmoronar. As fotos, as mensagens, os testemunhos de suas indiscrições eram inegáveis. Com cada peça de evidência apresentada, suas defesas vacilavam, até que ela ficou apenas com a crua realidade de suas ações. Alex, por favor, vamos conversar sobre isso. Podemos superar isso, ela implorou, a fachada de controle se desfazendo. Superar isso? Jenna, como podemos superar mentiras e traição? Como posso confiar em qualquer coisa que você diga? E eu retruquei, a dor e a traição alimentando minha determinação. A sala estava carregada com uma tensão elétrica, uma manifestação palpável dos destroços fragmentados de nosso casamento. Isso não era apenas uma conversa, era uma revelação da verdade, uma verdade que Jenna acreditava que poderia esconder. Conforme o sol se punha no horizonte, lançando longas sombras pela sala, o jogo havia realmente começado. Com cada revelação,
Com cada prova incontestável da traição de Jenna, o alicerce de seu engano começava a ruir. Este era o começo do fim, uma partida de xadrez onde as apostas não eram apenas nosso casamento, mas nossas próprias almas. As linhas de batalha haviam sido traçadas, à medida que a noite nos envolvia. Eu sabia que isso era apenas o primeiro ataque em uma guerra que exigiria tudo o que eu tinha. Mas eu estava pronto. Pois no jogo dos corações, às vezes a única maneira de vencer é deixar a verdade ser sua espada e seu escudo. O alvorecer de um novo dia não trouxe consolo para a tempestade tumultuosa que agora rugia dentro dos antes pacíficos limites de nosso lar. Enquanto os primeiros raios de luz perfuravam a escuridão, eles me encontravam, Alex Monroe, enclausurado em uma fortaleza de solidão, cercado pelos destroços de um casamento despedaçado. Jenna, antes o farol que me guiava através das tempestades da vida, tornará-se a própria tempestade, sua traição os ventos que ameaçavam me arremessar contra as rochas. As revelações da noite anterior haviam exposto o abismo entre nós, um abismo criado por segredos e mentiras. Mas isso era apenas o começo. O jogo havia começado, uma perigosa dança de estratégia e subterfúgio, com as decepções de Jenna em seu cerne. Enquanto eu estava sentado à mesa da cozinha, examinando os documentos compilados por Emerson Blake, meu investigador particular, fui surpreendido pela meticulosidade da duplicidade de Jenna. Era como se ela tivesse levado uma vida dupla, uma que eu, seu marido há mais de 2 décadas, fora completamente alheio. O som de Jenna se movendo lá em cima me trouxe de volta ao presente. A inevitável confrontação pairava, uma tempestade no horizonte, pronta para nos engolfar em sua fúria. Eu me preparei, pronto para enfrentar quaisquer tempestades que viessem. Jenna desceu as escadas, seus passos hesitantes, como se estivesse pisando nos restos fragmentados de nossa vida juntos. Sua aparência era um contraste gritante com a mulher com quem me casei, seus olhos turvados pela incerteza, sua postura defensiva. Alex, precisamos conversar, ela começou, sua voz mal acima de um sussurro, um apelo por compreensão em um mar de tumulto. Não há mais nada a dizer, Jenna. A evidência fala por si só, respondi, meu tom desprovido de calor, um reflexo do frio que se instalara em meu coração. Mas há mais do que isso, Alex. As coisas não são tão preto no branco como parecem, Jenna insistiu, a desesperança se infiltrando em sua voz. Eu empurrei os documentos através da mesa em sua direção, um convite silencioso para lançar luz sobre as sombras que nos envolviam. Enquanto Jenna examinava as evidências de seu caso, sua fachada começou a desmoronar, revelando o tumulto abaixo. Alex, eu cometi um erro, um terrível erro. Mas não se trata apenas de Ita. Há mais coisas que você precisa entender, ela implorou, seus olhos me suplicando para adentrar no labirinto de mentiras. Eu ouvi, um observador distante, enquanto Jenna tecia uma história de solidão e negligência, de um casamento corroído pelo tempo e pela complacência. Ela falou de Ethan Ford, não como um amante, mas como um sintoma de uma malaise mais profunda que infectara nosso relacionamento. Mas suas palavras, em vez de despertarem simpatia, apenas avivaram as chamas da minha determinação. As verdades desvendadas apenas serviram para destacar o vasto abismo entre nós, um abismo alargado pelas escolhas de Jenna. Conforme a manhã cedia lugar à tarde, o ar entre nós estava espesso de recriminações e revelações. Uma batida à porta anunciou a chegada de um jogador inesperado em nosso drama doméstico. Emerson Blake ficou no limiar, um prenúncio de mais segredos prontos para emergir das sombras. Alex, Jenna, há mais coisas que vocês precisam ver, anunciou Emerson, sua presença um lembrete indesejado da realidade que estávamos tentando escapar. Ele apresentou um novo conjunto de documentos, evidências de discrepâncias financeiras e contas ocultas, uma teia intricada de decepções que Jenna havia tecido ao redor de nossas vidas. A cada página virada, a profundidade da traição de Jenna se tornava cada vez mais aparente, um pantanal de mentiras e meias-verdades que ameaçavam nos consumir. Mentiras e meias-verdades que arregavam como ondas, implacáveis e impiedosas, erodindo os últimos vestígios de confiança e entendimento entre nós. As tentativas de Jenna de explicar, de justificar suas ações, caíam em ouvidos surdos, abafadas pelo rugido das verdades desvendadas diante de nós. Conforme o sol se punha em um dia marcado por conflitos e revelações,
Jenna e eu ficamos no precipício de um futuro incerto, nosso casamento uma vítima de guerra na batalha pela verdade. O jogo havia evoluído, suas apostas mais altas do que nunca, enquanto navegávamos pelas águas traiçoeiras da traição e do perdão. As verdades desvendadas haviam exposto nossas vidas, revelando as fraturas e falhas que nos levaram a este momento. E quando a noite caiu, lançando seu manto sobre os destroços de nossa vida juntos, eu sabia que o caminho à frente seria cheio de desafios, uma jornada através da escuridão em busca de uma luz que talvez nunca viesse. Sob o manto da noite, nossa casa, outrora um farol de sonhos compartilhados e amor, permanecia como uma testemunha silenciosa do tumulto que havia assolado Jenna e eu. Após um dia marcado por revelações e verdades cruéis, o ar entre nós estava denso de tensão, um prelúdio para a tempestade inevitável no horizonte. O confronto, há muito tempo em gestação, pairava imponente, um choque inevitável de desgosto e traição. Eu, Alex Monroe, estava sentado na sala de estar fracamente iluminada, as sombras projetadas pelas velas tremeluzentes refletindo a escuridão que havia se infiltrado em nossas vidas. Cada tremeluzir, um lembrete da natureza fugaz da confiança uma vez quebrada. Os documentos que Emerson havia trazido, ainda espalhados pela mesa, serviam como testemunho do abismo que havia se alargado entre Jenna e eu. O som dos passos de Jenna, hesitantes mas determinados, sinalizou o início de nosso encontro mais crucial. Ela entrou na sala, uma semblante de resolução marcada em seu rosto, um contraste gritante com a vulnerabilidade que havia marcado nossas interações anteriores. Alex, não podemos continuar assim, ela começou, sua voz firme mas tingida com um tremor subjacente de emoção. Precisamos encarar o que aconteceu, encarar um ao outro. Eu levantei os olhos, encontrando o seu olhar, o peso de incontáveis palavras não ditas pairando pesadamente no ar entre nós. Sim, Jenna, precisamos. Mas podemos, depois de tudo. Seus olhos, uma vez janelas para uma alma que eu achava que conhecia, agora refletiam de volta a dor e a confusão de nossas vidas desenrolando-se. Eu quero tentar, Alex. Se não por nós, então pelo amor que uma vez nos uniu. A sala, carregada com a tensão palpável do confronto iminente, tornou-se nossa arena. As velas tremeluzentes lançavam longas sombras, como se as próprias paredes testemunhassem nossa luta para agarrar os fios desfiados de nosso relacionamento. Jenna, como podemos superar as mentiras, a traição? Perguntei, minha voz uma mistura de angústia e desespero. Como posso confiar em qualquer coisa que você diga agora? Ela deu um passo à frente, reduzindo a distância entre nós, suas mãos cerradas ao lado do corpo como se estivessem segurando fisicamente sua resolução. Eu não sei, Alex. Eu não sei. Mas sei que precisamos começar por algum lugar. E isso começa com honestidade, com enfrentar a dor que causamos um ao outro. A sinceridade em sua voz, crua e desprotegida, ressoou dentro de mim. Este não era o confronto que eu havia imaginado, um choque de acusações e defesas. Em vez disso, era um reconhecimento mútuo de nossa dor compartilhada, uma realização de que as feridas que carregávamos foram infligidas por nossas ações e inações. Jenna, eu comecei, as palavras prendendo-se em minha garganta, a enormidade de nossa situação de repente me atingindo. Eu não sei se consigo superar isso. A confiança se foi. Sua resposta, um sussurro carregado através do abismo que se abrirá entre nós, falava de suas próprias dúvidas e medos. Eu sei, Alex. E sinto muito. Por tudo. Perdi de vista nós, do que tínhamos. E agora, tenho medo de que talvez nunca mais possamos encontrar nosso caminho de volta. A sala, uma vez cheia com o calor de nosso amor, agora ecoava com a dura realização do que havíamos perdido. O confronto, ao invés de trazer a catarse que eu buscava, expôs a profundidade de nosso afastamento, a realização de que talvez alguns abismos fossem grandes demais para serem atravessados. Enquanto as velas queimavam mais baixo, projetando nossas sombras contra as paredes, Jenna e eu permanecíamos em silêncio, o abismo de nossa dor e arrependimento compartilhados se estendendo diante de nós. O confronto não trouxera respostas fáceis, nenhuma cura mágica para feridas muito profundas para serem compreendidas. A realização de que nossa jornada juntos poderia estar chegando ao fim,
Que o amor que uma vez nos definirá agora era um relicário de um passado demasiadamente doloroso para ser revisitado, pairava pesadamente no ar. E à medida que a última vela tremeluzia e se apagava, nos deixando na escuridão crescente, Jenna e eu ficamos para ponderar as ruínas de nossa vida juntos, incertos do caminho à frente, mas a cautela e conscientes do custo das verdades que tínhamos revelado. A aurora rompeu, mas sua luz não trouxe calor aos restos frios do que outrora foi o santuário de Jenna e eu. No rescaldo de nosso confronto assustador, a casa que ecoava com nossas risadas e amor agora sussurrava com os fantasmas de nosso passado. Eu, Alex Monroe, me via à deriva nos destroços, navegando entre os destroços de um casamento despedaçado pela traição e segredos. Enquanto eu estava sentado no meio do silêncio, o peso de nossa angústia não resolvida pressionando, a realidade de nossa situação tornou-se inescapavelmente clara. A queda não era apenas de Jenna, era nossa, uma descida compartilhada para um abismo provocado pela negligência mútua e ressentimentos não ditos. No entanto, em meio às ruínas, um leve brilho de esperança piscou, a possibilidade de um renascimento das cinzas, não juntos, mas separados. O ar da manhã estava fresco, um lembrete nítido de que o mundo além de nosso casulo despedaçado continuava inabalável. Com um coração pesado, comecei a árdua tarefa de vasculhar os restos de nossa vida juntos. Cada item, cada fotografia, era um fragmento de memória, cortando profundamente com lembretes de um tempo mais feliz, agora manchado pela sombra do engano. O som da porta se abrindo quebrou o silêncio, e Jenna entrou, sua presença um lembrete tangível do abismo entre nós. Seus olhos, uma vez o espelho de sua alma, agora refletiam a tristeza compartilhada de nosso amor fraturado. Alex, ela sussurrou, sua voz um fio frágil no silêncio. Eu tenho pensado. Sobre nós, sobre tudo. Eu levantei os olhos, os resquícios das revelações da noite passada pesando em meu coração. E eu a incentivei, a palavra pairando entre nós, carregada com o peso de nossa dor compartilhada. Nós não podemos voltar atrás, podemos? Sua pergunta, retórica em sua essência, ecoava a desolação de nossa situação. Não, Jenna, não podemos, respondi, minha voz firme apesar da turbulência dentro de mim. Muita coisa aconteceu. Muito foi perdido. Ela assentiu, uma aceitação silenciosa do inevitável. Vou começar a fazer as malas, disse ela, um decreto de sua intenção de seguir em frente, de se erguer da queda que havia reivindicado o amor que um dia acalentamos. Enquanto Jenna se retirava para começar o processo tangível de separação, eu ficava para contemplar o renascimento que aguardava além da dor. A realização de que nossos caminhos, uma vez tão intricadamente entrelaçados, agora estavam se divergindo, trouxe um sentimento de alívio em meio à tristeza. Era um renascimento não da vitória, mas da aceitação, a aceitação de que algumas feridas estavam além da cura, que algumas distâncias eram muito vastas para serem cruzadas. O dia passou em um borrão, os movimentos da separação uma dança de necessidade mais do que de desejo. Caixas cheias de restos de nossa vida compartilhada começaram a se acumular, cada uma um testemunho do amor que um dia floresceu, agora uma vítima de nossas fragilidades humanas. No silêncio que se seguiu à partida de Jenna para seu novo lar, eu me vi em pé no meio do espaço físico e emocional que ela havia deixado vazio. O vazio ecoava com a possibilidade de um novo começo, um renascimento das cinzas dos meus passos vacilantes. Alex? O som da voz de Emerson, inesperado mas não indesejado, me tirou da minha contemplação. Eu ouvi, ele começou, sua voz carregada de empatia não dita. Sobretudo. Eu a senti, a magnitude de nossa história compartilhada sendo um elo silencioso entre nós. Sim. Acabou. Mas talvez, apenas talvez, também seja um novo começo. Emerson se aproximou, colocando uma mão em meu ombro, um gesto de apoio em um mundo que havia se inclinado em seu eixo. Será, Alex? Isso não é o fim. É apenas um tipo diferente de começo. Uma chance de se erguer, mais forte e mais sábio da queda. Suas palavras, simples mas profundas, ressoaram com uma verdade que eu apenas começara a compreender. A queda, devastadora em seu impacto, havia aberto o caminho para um renascimento, uma jornada de autodescoberta, de cura e talvez, com o tempo, de perdão. Enquanto o sol se punha,
Lançando longas sombras pelos espaços agora vazios de nossa casa, eu adentrava o futuro desconhecido, um futuro não sobrecarregado pelas correntes de traições passadas. Era um caminho repleto de incertezas, mas também com a promessa de novos horizontes, de um renascimento das profundezas para as quais tínhamos descido. A queda e o renascimento, entrelaçados na dança da vida, ofereciam um lembrete comovente de que mesmo nas noites mais escuras, o amanhecer espera, pronto para trazer a luz de um novo dia, um novo começo. Os dias que se seguiram à partida de Jena se desenrolaram com uma qualidade surreal, como assistir às cenas da própria vida se desdobrando à distância. A casa, outrora um santuário de nosso amor compartilhado, agora ecoava com um silêncio profundo, um lembrete constante do abismo que sua ausência havia criado. Eu, Alex Monroe, me vi navegando em um mundo que, embora familiar em seus contornos, havia se tornado estranho em sua essência. O processo de desentrelaçar nossas vidas, de passar pelos restos físicos e emocionais de nosso casamento, era como andar pelas ruínas de um edifício outrora majestoso, agora devastado pelos estragos do tempo e do descaso. Cada item, cada fotografia, evocava lembranças de um passado que parecia uma miragem, vívido, mas intocável. Foi durante uma dessas noites, enquanto eu estava sentado entre caixas cheias de fragmentos de nossa história compartilhada, que a campainha tocou, cortando a quietude como uma faca. Hesitante, me aproximei da porta, despreparado para a figura que aguardava do outro lado. Alex, podemos conversar? A voz de Jena, uma vez a melodia que orquestrava os ritmos da minha vida, agora carregava um peso que parecia me ancorar ao lugar. Eu assenti, fazendo um gesto para que ela entrasse, a familiaridade de sua presença contrastando vivamente com a distância que havia crescido entre nós. Nos acomodamos na sala de estar, o próprio coração de nosso lar, agora um testemunho da dissolução de nosso vínculo. Alex, eu tenho pensado muito, Jena começou, seu olhar fixo nas mãos que repousavam dobradas em seu colo. Sobre nós, sobre tudo o que aconteceu. Traições passadas. O silêncio entre nós sendo uma tela sobre a qual nosso passado era pintado em pinceladas de alegria e tristeza, amor e traição. E eu a incentivei, a única palavra sendo uma ponte através do abismo. Eu queria me desculpar, Alex. Não por mudar algo, mas porque você merece ouvir. Sinto muito. Pela dor que causei, pela confiança que quebrei, ela disse, sua voz imbuída de uma sinceridade que alcançava as profundezas da minha alma. O pedido de desculpas, embora inesperado, trouxe consigo uma sensação de catarse, um libertar das amarras de raiva e ressentimento que me prendiam. Obrigado, Jena. Isso significa mais do que você imagina, eu respondi, as palavras sendo um bálsamo para feridas que tinham festeirado em silêncio. Conversamos então, não como marido e mulher, nem como adversários, mas como duas pessoas ligadas por uma história que, apesar de seu desenrolar eventual, tinha sido construída sobre uma base de amor e afeto genuínos. Relembramos os bons momentos, reconhecendo que embora nossa jornada juntos tivesse chegado ao fim, o caminho que percorremos estava repleto de momentos de verdadeira felicidade e conexão. À medida que a noite avançava, um senso de encerramento nos envolveu, um reconhecimento mútuo da necessidade de seguir em frente, de nos erguermos das cinzas de nosso passado compartilhado com um novo entendimento e respeito pelas lições que ele havia nos ensinado. Alex, eu quero que você saiba, sempre vou valorizar os bons momentos. E espero que, com o tempo, você também possa olhar para eles com carinho, Jena disse, um tom de nostalgia em sua voz. Eu vou, Jena. Com o tempo, eu a assegurei, o sentimento sendo um reflexo de minhas próprias esperanças para o futuro. Quando chegou a hora dela partir, ficamos no limiar, uma travessia simbólica do mundo compartilhado de nosso passado para os reinos separados de nosso futuro. Se cuida, Alex, Jena disse, uma despedida simples que carregava o peso de 1000 palavras não ditas. Se cuida, Jena, eu respondi, observando enquanto ela se afastava para a noite, um capítulo de nossas vidas se encerrando com o suave clique da porta. Nos dias que se seguiram, me vi refletindo sobre a jornada que empreendemos, das alturas vertiginosas do amor e companheirismo até as profundezas da traição e da perda. O encerramento que alcançamos, embora tingido de tristeza, também estava imbuído de um senso de liberdade,
uma liberdade para forjar novos caminhos, sem sermos prejudicados pelas sombras do passado. Enquanto eu começava o processo de reconstrução, de redescobrir a pessoa que eu era antes do furacão de nosso relacionamento alterar a paisagem da minha vida, percebi que o encerramento não era apenas um fim, mas um começo. Uma chance de renascer, de criar uma narrativa de resiliência e força a partir da narrativa de queda e renascimento que nos definirá. As reflexões de nosso tempo juntos, tanto as alegres quanto as dolorosas, haviam se tornado o tecido sobre o qual meu futuro seria tecido, um mosaico de experiências que, embora enraizadas no passado, apontavam para um horizonte repleto de possibilidades e esperança.